Com Maria João Tomás, especialista do NAU em Geopolítica Internacional. Maria João, muito bom dia. Temos aqui tudo programado para falar também sobre Israel, sobre Donald Trump, mas temos de olhar para esta notícia que está a marcar o dia de hoje. Keir Starmer, havia muitas especulações de que iria renunciar, isso confirmou-se há instantes, há minutos acompanhámos o discurso de Keir Starmer. Não havia mesmo condições, Maria João, para continuar no cargo? Não havia, porque havia uma série de conjunturas. Internacionalmente ele até fez um papel muito louvável, segundo os ingleses. Atenção que nós temos que ver isto sob a perspectiva inglesa. E os ingleses, do ponto de vista internacional, até tinha sido bastante positivo, porque tinham conseguido negociar as tarifas com o Trump, conseguiu apoios para a Ucrânia, portanto, em nível internacional, até as coisas tinham corrido bem. O problema é interno. A inflação tinha disparado, as reformas sociais não estariam a correr da forma como se esperaria e os ingleses estavam muito descontentes. Acresce um pormenorzinho, que foi a eleição, a escolha dele para o embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, que estava mencionado nos ficheiros Epstein. Portanto, isso terá sido, juntamente com a política interna, aquele pormenor que pode ter dado e precipitado, embora esta eleição, a escolha do sucessor? Não, a escolha do embaixador para os Estados Unidos sim. já tenha sido há mais tempo, mas de qualquer forma as coisas internamente não estavam a correr daquilo que se desejaria. E externamente, apesar de ter corrido muito bem em termos internacionais, o pormenor dos ficheiros Epstein foi, assim, aquilo que mais controvérsia trouxe e agora vamos esperar quem é que pode ser o sucessor. Temos 2 ou 3 já candidatos, o antigo Ministro da Saúde também já disse que queria avançar. Temos quem ganhou agora nas intercalares, também vai avançar. Portanto, a ver o que é que vai acontecer. Nós precisamos de uma Inglaterra forte que se estava a aproximar da Europa. Esse é mesmo um dos pontos, porque estávamos a dizer que em termos internos é que havia dificuldades, mas em termos externos e diplomáticos parecia que a coisa estava a andar, passando a expressão. E havia uma aproximação do Reino Unido com a Europa nestes últimos meses? Havia uma aproximação e havia uma tentativa mesmo de cooperação. Falava-se muito daquilo que tinha sido o Brexit e que não tinham... E que se hoje acontecesse, provavelmente a votação não seria essa. Mas era de esperar que Starmer fosse e fizesse isso hoje de manhã, perante as eleições da semana passada, em que dentro do Partido Trabalhista há um candidato forte para o suceder. Mas, como já vimos, há também o antigo Ministro da Saúde que se está a posicionar. É um tema, em termos de eleição interna, é complexo, mas ele vai ficar no cargo até ter um novo sucessor. E olhando para a questão interna, Donald Trump diz que houve aqui 2 questões muito importantes. Uma delas, a imigração, a outra, a energia. Concorda com o Presidente dos Estados Unidos? Sim, acho que ele aqui é difícil concordar com o Presidente dos Estados Unidos, porque ele, passado 10 minutos, diz exatamente o seu contrário. Mas sim, ele aqui assim até teve, até disse algumas coisas acertadas nesse aspecto. Muito bem, vamos então avançar para aquilo que tínhamos planeado, nomeadamente vamos olhar para o primeiro grafismo e hoje olhamos para Donald Trump e também para Israel. Que vai continuar a bombardear o Líbano ou não, Maria João? Nós hoje tivemos as negociações e o início das negociações na Suíça. E aquilo foi muito... eu estive a acompanhar quase ao minuto e aquilo teve muita piada. Porquê? Porque quem vinha do Qatar não cumprimentou Vence. Portanto, a delegação do Qatar não cumprimenta Vence. Portanto, cumprimenta todos, passa ao lado de Vence e continua. Pronto. Agora já os vi há pouco tempo, muito entretidos a negociar, mas de início aquilo foi assim um bocadinho
Nós até temos essessas imagens, poderemos passar daqui a pouco o momento em que o J.D. Vance acaba por ser ignorado, lá está, pela delegação do Qatar. Exatamente. Esse é um aspecto engraçado. E depois foi o outro aspecto em que, do Paquistão, nós tivemos uma situação muito engraçada, quer dizer, que eu, a alturas tantas, pensei, bem, isto vai tudo por água abaixo outra vez, que foi quando a delegação iraniana disse que não iria entrar em negociações, porque o Trump disse uma coisa muito jeitosa. Lá está. Disse uma coisa muito apropriada, que era: ou vocês fazem isto tudo, ou nós invadimos outra vez o Irão, invadimos isto tudo e destruímos o vosso país. Portanto, nessa altura, pensámos o pior todos. Bem, isto vai tudo outra vez por água abaixo. Porquê? Porque o Irão está de alguma forma descontente com aquilo que Israel continua a fazer. Nós vimos na sexta-feira à noite o que é que se tinha passado e o que é que se estava a passar em relação ao ponto de vista de Israel. Israel não concorda. Já agora, Maria João, estamos a ver essas imagens. Exatamente, estas imagens são fabulosas. A ser ignorado completamente. Completamente. Estas imagens são fabulosas, em que entra a delegação do Qatar, falam com toda a gente e o J.D. Vance ali à espera que seja cumprimentado, mas nem isso, nem à terceira. Mas pode significar alguma coisa em termos políticos? Em diplomacia políticos? Significa sempre tudo. Em diplomacia isto conta tudo. Portanto, isto é um sinal de não consideração. É tão simples quanto isso. É sinal que não o consideram. Isto é sinal de uma boa relação. E então, em termos de cultura, nesta geografia, estes afetos mostram confiança. E o facto de ele não ter cumprimentado o J.D. Vance mostra desconfiança. É muito engraçado porque nestas culturas os gestos falam. Aliás, falam sempre, não é? E em diplomacia ainda são mais presentes. Portanto, aqui mostrou-se muito bem a desconfiança que há perante a posição americana. Mas isso nós já sabemos. Então o Trump veio dizer, a alturas tantas, que vamos outra vez, ou vocês param com isto tudo, ou então nós vamos bombardear tudo outra vez e entrar por dentro do Irão e o vosso país vai desaparecer. Portanto, como é que ele queria que a delegação iraniana entrasse em negociações? Não, mas depois lá as coisas se reverteram. A questão que está aqui em causa... Vamos olhar então para o grafismo, porque há três pilares e um deles tem que ver com o Líbano. Exatamente. No processo negocial. Vamos olhar para o grafismo, Irão então. quer que o Líbano esteja nas negociações e é um dos pontos mais importantes por causa do Hezbollah. O Hezbollah é o Estado dentro do Estado. É aquele que no aeroporto faz o papel que o Estado devia fazer e estamos a falar do aeroporto. Portanto, quem está presente a receber os passageiros e a controlar todas as entradas e saídas é o Hezbollah. Se isto devia ser, não devia. Quem devia lá estar era o Estado e não um grupo que muitos chamam de terrorista e provavelmente muito bem. Portanto, há um Estado dentro de um Estado. É um Estado que controla o Líbano e no qual os xiitas confiam. Aí é que está. É porque o Hezbollah protege a comunidade xiita e os xiitas sentem-se protegidos e acham que, não havendo Hezbollah, a sua própria existência pode estar em causa. Portanto, isto não entra, como é óbvio, naquilo que os israelitas pensam. Porque os israelitas veem o Hezbollah como uma ameaça. E têm razão, nós vimos isso na sexta-feira. E porquê é que acham que é uma ameaça? Porque o Hezbollah está exatamente no sítio onde deveriam estar os capacetes azuis. E onde estão os capacetes azuis está lá o Hezbollah e onde mandam rockets também para Israel. Portanto, Israel já tomou quase 14% do Líbano e o Irão não quer que isso continue e exige que o Israel se retire. Tivemos a ver agora, mesmo há minutos das informações que nos vinham chegando, que Israel terá concordado de alguma forma alguma retirada, mas conhecendo como eu os conheço, eles não se vão retirar por completo, até porque já tiveram no Líbano 18 anos. Não nos podemos esquecer disso. Por isso é que Ben-Gvir, que é um dos ministros mais de extrema-direita, diz que nós não somos parceiros, diz o ministro de Israel, entre o acordo de paz com os Estados Unidos e o Irão. Portanto, eles estão a defender as fronteiras de Israel.
Portanto, eles vão continuar, a extrema-direita quer continuar com os bombardeamentos no Líbano e a ocupação. Agora, resta saber a posição de Netanyahu. E isto porquê? Porque a política e os interesses de Israel estão muito presentes na política interna dos Estados Unidos. E é isso que vamos ver. E condicionam a política interna e externa dos Estados Unidos. Já vimos a grande aliança de Netanyahu com Bibi, que já conheceu melhores dias, porque Trump já disse que neste momento está o mundo todo contra Israel e que se não fossem os Estados Unidos, que são os seus únicos amigos, Israel não existiria. Portanto, há uma retórica mais agressiva agora do lado de Israel, do lado dos Estados Unidos. J.D. Vance também tem essa retórica mais agressiva com Israel. Agora, há uma aliança muito forte entre Israel e os Estados Unidos, que se chama AIPAC. Que é isso que vamos ver agora. E que condiciona a eleição dos congressistas todos. Vamos olhar então para isso para percebermos para a próxima questão. A dependência que os Estados Unidos têm de Israel e de como os dois interesses estão muito ligados. Aqui os norte-americanos começam a ficar muito descontentes e aqui começamos a ver este gráfico do Telegraph mostra-nos isso mesmo. O grau de descontentamento que nós temos agora em relação a Israel aumentou. E em relação a Netanyahu, que não aumentou, aquilo foi exponencial. Disparou. E que faz com que a opinião pública americana neste momento não tenha Israel na sua melhor consideração e que queira de alguma forma que a situação para já pare, que esse é o grande objetivo, e que haja paz. Porquê? Porque nós começamos a perceber, e eu também já referi isso aqui várias vezes, que o que está em causa e Trump, e que terá levado Trump a parar a guerra e a fazer um acordo de paz que muitos chamam de capitulação, foi uma coisa muito simples. Aparentemente eram os 250 anos dos Estados Unidos, os 80 anos dele, mais o Mundial de Futebol. Isso eram as causas aparentes. Mas se formos ver a parte da economia e a parte dos números, Trump disse, penso eu, na sexta-feira, uma coisa muito simples. Se eu não parasse a guerra, não haveria gasolina nas bombas de gasolina dos Estados Unidos. E porquê, Madalena? Por uma situação, e mesmo para rematar esta parte, porque a opinião pública americana também tem a ver com isto. Porque não havendo, com a guerra e com o Estreito de Hormuz, os Estados Unidos ficaram o maior vendedor de gasolina do mundo e de petróleo. E, de repente, haveria a possibilidade dos Estados Unidos não terem gasolina para vender. Porquê? Porque eles até as reservas venderam. Até porque num momento tenso em que há uma guerra que continua em curso, também há eleições intercalares a aproximarem-se nos Estados Unidos. Há realmente aqui um momento de impasse nos Estados Unidos, dado que, como a Maria João apontava, foram os 80 anos de Donald Trump, agora os 250 anos dos Estados Unidos, também o Mundial de Clubes, exatamente, o Mundial de Futebol, o Mundial de 2026 de todas as seleções. O momento não parece ser nada fácil para Donald Trump, mas acima de tudo precisa desta parceria entre Benjamin Netanyahu e Donald Trump. Isso é importante para a continuidade de Donald Trump. Vemos que os próprios norte-americanos não confiam muito em Israel, não estão satisfeitos, mas e confiam em Donald Trump. Donald Trump não tem receio disso? O que se passa é que o lobby israelita nos Estados Unidos é fortíssimo. Fortíssimo. E esse lobby dos Estados Unidos, que existe nos Estados Unidos de apoio incondicional a Israel é ao ponto e vê-se ao ponto de financiamento de campanhas eleitorais e financiamento dos congressistas. E isso manifesta-se depois
na exigência que se faz que os congressistas cumpram um determinado programa de apoio a Israel, incondicional, e são cobrados permanentemente em relação àquilo que fazem. A AIPAC é um dos principais lobbies que é, de alguma forma, também financiado pelas grandes empresas americanas, sendo muitas delas também de base judaica. Como nós sabemos, há muitas empresas que são de grandes famílias judias. Agora vamos então também mostrar o grafismo que mostra quais é que são os lobbies políticos nos Estados Unidos. Já estávamos a falar disso há pouco. Aqueles que financiam. Este é o do meio é o mais importante, a AIPAC, mas já vimos que há muitos e que todos são a favor de Israel. Portanto, Trump tem aqui uma situação complicada de resolver, porque sabe que o Irão vai exigir que a questão do Líbano esteja em cima da mesa e que Israel tenha que sair do Líbano, mas internamente tem uma pressão enorme a favor de Israel. E, portanto, Trump está aqui numa espécie de um colete de forças em que, se por um lado tem Israel a querer continuar no Líbano e a querer a ocupação por causa do Hezbollah, por outro lado tem o Irão a dizer não senhora, nós queremos que Israel se retire do Líbano por completo, e depois internamente um apoio incondicional pelos grandes lobbies israelitas de Israel nos Estados Unidos, que condicionam inclusive a política externa dos Estados Unidos. Portanto, temos aqui assim um trade-off difícil de resolver, em que Donald Trump tem que ceder a um lado e tem que ceder ao outro. Ele não pode arriscar de maneira nenhuma que o estreito seja fechado outra vez por tanto tempo. E o Irão fê-lo agora, durante o fim de semana, ameaçou que ia fechá-lo e fechou, penso eu, temporariamente, mas isso não pode acontecer. Porque, como eu estava a dizer há pouco, os americanos começaram a vender e lucraram muito dinheiro com a venda do petróleo, enquanto o fecho de Hormuz esteve em vigor. E durante esse tempo, quem vendia o petróleo que não era vendido pela Arábia Saudita, pelo Qatar e pelo Kuwait, era pura e simplesmente os Estados Unidos. E isso, há um gráfico que eu penso trazer amanhã, em que vemos perfeitamente essa discrepância, em que são os Estados Unidos que tomam a dianteira da venda internacional de petróleo. Só que venderam tudo, até as reservas. E os Estados Unidos, se não abrissem agora o Estreito de Hormuz, caíam na possibilidade de não haver petróleo para venda interna. Donald Trump tem muitos defeitos, mas tem uma grande qualidade, Madalena. É desbocado e diz tudo. E acaba por dizer aquilo que ele quer e o que não quer. Porque é que eu digo que é uma qualidade? Porque ele, a alturas tantas, se vai descaindo e vai dizendo aquilo que nos convém saber. E ele disse isso na sexta-feira. Se não fizéssemos este acordo, não havia gasolina nas bombas de gasolina dos Estados Unidos. E isto foi-me confirmado por pessoas que eu depois fui atrás, fui verificar, e realmente havia várias empresas mundiais de venda de petróleo e de gasolina que diziam nós estávamos em risco de ficar sem gasolina para venda, porque até as reservas estavam a vender. Portanto, vamos ver, é importante que o Estreito de Hormuz se abra, mas há outra coisa importante também, que é o Irão está determinado em cobrar serviços. E se antes não havia problema nenhum e o Estreito de Hormuz, que são uma parte são águas internacionais, de repente tivemos esta situação toda do Estreito fechado, e agora temos a possibilidade do Irão reclamar, juntamente com Omã, cobrança de serviços, coisa que não havia antes. Vamos avançar para o próximo grafismo, sendo que já falámos um pouco disso, que é afinal, então, a AIPAC? A AIPAC é um fundo de várias... é uma espécie de uma associação, pronto, em que se compromete a defender os interesses de Israel nos Estados Unidos. É uma associação que é muito rica,
que é feita por donativos, portanto, vive de donativos de grandes empresários que fazem donativos para financiar campanhas e para financiar congressistas, sendo que esses congressistas depois ficam obrigados a responder perante os requisitos e as demandas que a AIPAC pede. Portanto, há aqui um compromisso em que estes congressistas que são financiados pela AIPAC têm que defender os interesses de Israel, sendo eles americanos, defender os interesses de Israel. Aqui percebe-se a importância do lobby judaico e, sobretudo, do lobby de Israel nos Estados Unidos, que tem como principal nome a AIPAC. A AIPAC foi uma das principais financiadoras da campanha do Donald Trump. Eu acho que isso até é visível no próximo grafismo, que explica qual é que é a importância, não é? Exatamente. Vamos ver, então. E a importância também da ligação com, por exemplo, com Netanyahu, que aparece muitas vezes nas campanhas eleitorais. Aqui vimos os congressistas e os partidos, o republicano e os democratas, quem é que tem mais apoio? São os republicanos, mas também há apoio da AIPAC para os democratas, desde que os democratas defendam os interesses de Israel. É sempre este o requisito. Mas também temos que pensar, a comunidade judaica nos Estados Unidos é muito grande e é muito forte, porque houve muita imigração para os Estados Unidos e fundaram-se grandes empresas. Portanto, era de esperar que houvesse uma grande ligação entre os Estados Unidos e Israel a nível económico. Mas esta AIPAC financia não só republicanos, mas também democratas. Participou, por exemplo, na campanha da Hillary Clinton, por exemplo. Há muitos, quase todos levaram, só que a diferença é quem é que recebe mais financiamento. E de todos, quem recebeu mais financiamento, um dos que recebeu mais financiamento foi Donald Trump, exatamente da AIPAC. Portanto, percebemos a ligação de Donald Trump com a AIPAC e, sobretudo, com Israel. E esta forma difícil que ele vai ter de conseguir gerir os interesses. Aqui estamos a ver o Donald Trump que foi financiado, não é? Financiado, a participação de Netanyahu nessas campanhas e que muitas vezes aparece nas campanhas dos candidatos. E aqui foi, penso, na campanha do Donald Trump que apareceu e, portanto, aí percebe a ligação que existe entre Trump e a AIPAC e entre a política interna americana e Israel. E é o que eu digo, há pouco, Trump tem uma situação difícil de gerir. Porque tem, por um lado, a questão do Irão, que quer que Israel se retire, e tem, por um lado, a questão da extrema-direita de Israel a dizer que não vai sair e que não tem nada a ver com este acordo. Portanto, e por outro lado, Trump tem mesmo que manter o estreito aberto por questões internas americanas, porque senão não há petróleo nas gasolineiras americanas, porque eles venderam tudo, até as reservas que tinham. Ou seja, afeta internamente também. Também. Maria João Tomás, já estamos mesmo a chegar ao fim. Sim. Quero saber o que é que está nos livros hoje. O que é que está nos livros? Hoje eu trouxe exatamente o lobby de Israel, nos Estados Unidos, em que nos ensina e nos ajuda a perceber a importância que o lobby de Israel tem, aqui está, nos Estados Unidos e até onde é que vai. Portanto, a extensão dessa rede de influências que nós chamamos lobby, que em Portugal tem outros nomes, mas que nos Estados Unidos é oficial, é reconhecido como sendo uma força política, que são lobbies, e neste caso o lobby de Israel nos Estados Unidos, que como vimos agora durante este período do Now às 10h30, vimos que realmente é um lobby muito forte e que condiciona a política dos Estados Unidos em todos os seus setores. Maria João Tomás, amanhã temos outra vez encontro marcado às 10h30. Obrigada e até amanhã. Até amanhã, Madalena, até amanhã em casa.